Fala galera, konnichiwa, aqui é o Murilo e no vídeo de hoje nós vamos ver mais uma polêmica acontecendo lá no Japão. Dessa vez é sobre a construção de uma gigantesca mesquita para os muçulmanos. É isso aí galera, como nós estamos tendo um número cada vez maior de pessoas do Oriente Médio indo para o Japão, essas pessoas estão lá se organizando e agora está tendo um grande financiamento para a construção dessa mesquita, uma mesquita gigantesca. E eu realmente estou curioso para ver a opinião dos japoneses sobre isso, porque nós já sabemos o que aconteceu na França, o que aconteceu na Inglaterra, na Alemanha, com a vinda desse pessoal. O que será que vai acontecer no Japão? Nós vamos ver um pouquinho sobre o que os japoneses pensam sobre isso e, como sempre, vamos aprender japonês. É isso aí, com as falas desse vídeo nós vamos estudar japonês, então fica aqui comigo até o final que vai valer muito a pena, vai ser muito legal, eu te garanto. Lembrando que esse vídeo chegou até mim através do meu amigo Jack, do canal Interview in Japan. O link para o canal do Jack, assim como o do vídeo original, estão aqui na descrição, beleza? Então bora lá, vamos ver o que os japoneses estão pensando sobre os muçulmanos e sobre essa mesquita gigantesca no Japão. Galera, só para vocês saberem, isso daqui é o que está acontecendo hoje no Japão. Ainda em um número muito menor do que acontece na França e na Inglaterra, mas está acontecendo lá. Eu me pergunto se o Japão que nós tanto admiramos, tanto gostamos, continuará sendo o mesmo se essas pessoas começarem a ir aos montes para o Japão. Será que o Japão vai ser exatamente esse Japão que nós gostamos e admiramos, que nós queremos aprender o idioma? Será que esse pessoal aí não vai causar nenhuma mudança no país? モスク建設ですか。いいと思いますよ。その理由教えてもらえますか？やっぱりイスラム教の人にもそういうモスクが必要やからね、日本で建てはったらいいと思います。地域住民の反発に対してどう思いますか？そうですね、ちょっとやりすぎではないかなと思いますけど。もうちょっとおとなしくして受け入れてあげるべきと。はい、そうです。ご自身の近所にはモスクありますか？いえ、ないです。É claro que no bairro dela não tem, né? No bairro dos outros, tudo bem. Que tenha a mesquita, que tenha vários e vários imigrantes por lá. No bairro dela não tem, então no bairro dos outros tá tudo bem, né, galera? É sempre muito fácil a gente defender alguma coisa que não afeta diretamente a nossa vida, né? 勝手に入ってくるのは良くないと思います。住民が反対してんのに勝手に入ってくるのはこっちも嫌になるから、それは良くないと思う。イスラム教が日本に入ってくるのがまあ俺はダメだと思います。勝手に入ってくるのはまあ良くないし、まあちょっと邪魔になると思う。 Galera, esse daqui deve ser o menino mais based do Japão inteiro. Olha só a postura desse moleque, cheio de personalidade, falando o que pensa e defendendo ainda por cima os japoneses. Se o Japão tivesse só uns 5 mil meninos assim, eu acho que nós poderíamos ficar tranquilos que o futuro do Japão estaria bem seguro, né? やっぱ日本ではすごく珍しくて随分目立ちますね。イスラム教結構いろんなところに進出してますからね。まあそれはちょっとね、あんまりやめてほしいところはありますね。日本に進出してくるのをちょっと控えてもらいたいと。あんまり来られてもね、やっぱ日本っていう国じゃなくなってまうかもしれないんでね。Gente, exatamente o que eu estava mencionando quando nós começamos o vídeo, né? Será que o Japão que nós tanto gostamos continuará o mesmo se boa parte do país for tomada por pessoas do Oriente Médio? Fica aí o questionamento. ね、じゃあ他の国でやってもらった方が自分的には嬉しいと。そうですね、やっぱ自分の国でやるのがやっぱ普通やと思いますし、そうじゃないですかね。イスラム教徒、いいイメージも悪いイメージもない感じなんで。 Eu gostei dessa resposta evasiva que esse menino fez. Nós vamos aprender essa resposta mais tarde ainda no vídeo de hoje, hein, galera? Fica aqui comigo que vai valer muito a pena. なんで、まあ立ってもいいかなとは僕は思います。イメージないんでまあまあなんとなく大丈夫と。まあまあそうですね。僕は全然イスラム教の人が別にそんなに移民で入ってこられてもそこは別に嫌な思いは僕はしないんですけど、そこで悪い思いをされる方っていうのも一定数いられると思うので、そことの兼ね合いも必要なのかなって思ってます。話し合いだったり妥協だったり。そうです。 Legal, né, gente? O que eu quero saber agora é a opinião de vocês. Você que está assistindo esse vídeo, o que você pensa sobre isso? Será que o Japão
não vai sofrer nenhuma mudança com a vinda desse pessoal do Oriente Médio? Ou você acha que vai acontecer alguma coisa de diferente? Você seria a favor ou contra a construção dessa mesquita lá no Japão? Me diga a sua opinião, escreve aqui nos comentários, eu quero saber. Manda o seu comentário aqui embaixo que nós conversaremos, beleza? E agora vamos aprender japonês com isso, galera. Eu quero começar com a pergunta de abertura que o Jack fez para aquela senhora. Ele perguntou para ela isso daqui, ó. Gojishin no kinjo ni wa mosku ga arimasu ka? Gojishin no kinjo ni wa mosku ga arimasu ka? Há alguma mesquita no seu bairro? Gojishin no kinjo ni wa mosku ga arimasu ka? E aí você pode dar duas respostas simples para uma pergunta dessa, galera. Arimasu, arimasu, sim, tem uma sim, existe, arimasu. Ou então não tem. Arimasen, arimasen, não há. E o legal dessa pergunta aqui é que é uma pergunta formal, uma pergunta educada, e se você substituir mosku, substituir essa palavrinha aqui por qualquer outra coisa, como por exemplo, restaurant, que é restaurante, konbini, que é loja de conveniência, shopping mall, que é shopping. Com isso você pode perguntar de forma bem educada para qualquer pessoa se há determinado estabelecimento no bairro dela. Então, fazendo uma alteração aqui para loja de conveniência, por exemplo, Gojishin no kinjo ni wa konbini ga arimasu ka? Gojishin no kinjo ni wa konbini ga arimasu ka? Há alguma loja de conveniência no seu bairro? Ou então com shopping. Gojishin no kinjo ni wa shopping mall ga arimasu ka? Há algum shopping no seu bairro? A resposta, arimasu, arimasen. Bem simples, né, galera? Bem simples e bem legal, bem útil essa frase. Agora, uma outra coisa que eu destaquei para vocês, quando vocês forem recebidos, né, por alguma pergunta meio polêmica, alguma coisa que você não quer comentar muito do assunto, ou porque você de fato não tem conhecimento, ou porque você acha que o assunto é polêmico, essa resposta aqui que um dos rapazes deram, é uma adaptação da resposta dele, é muito útil para essas horas, olha só. Sore ni tsuite wa ii imeiji mo warui imeiji mo arimasen. Sore ni tsuite wa ii imeiji mo warui imeiji mo arimasen. Não tenho uma impressão nem boa nem ruim sobre isso. Sobre esse assunto que você está falando aí, eu não sei, não tenho uma impressão nem boa nem ruim. Sore ni tsuite wa ii imeiji mo warui imeiji mo arimasen. Muito útil vocês terem essa frase decorada, caso um dia sejam surpreendidos com alguma pergunta ali que te deixe numa saia justa, né, que você não queira falar sobre o assunto. E um outro destaque que eu vou trazer para vocês é a frase que aquele menino super based, aquele menino mais incrível do Japão, deve ser aquele rapazinho ali, ele falou. Ele disse o seguinte: Izramu kyou ga Nihon ni haitte kuru no ga ore wa dame da to omoimasu. Chotto jama ni naru to omoimasu. Izramu kyou ga Nihon ni haitte kuru no ga ore wa dame da to omoimasu. Chotto jama ni naru to omoimasu. Eu acho que não é bom a religião islâmica vir para o Japão. Eu acho que pode se tornar um incômodo. Uma coisa interessante da gente notar é que ele usou ore. Ore wa, ore. Isso daqui nós sabemos que isso não é lá muito educado. Normalmente eu recomendo você falar sempre watashi, watashi, que vocês provavelmente conhecem, é uma forma mais educada de se referir a si mesmo, de falar eu, sem correr o risco de ser grosseiro, sem correr o risco de ser indelicado, tá? Essa daqui também é uma frase bem legal, né, galera? Chotto jama ni naru to omoimasu. Essa daqui é uma frase bem legal que nós podemos usar em várias situações onde estamos dando a nossa opinião, né? Lembrando, pessoal, que se isso daqui parece tudo muito confuso para você, muito difícil, é porque você provavelmente não tem uma base sólida no idioma japonês, mas não tem problema, eu tenho aqui a solução para você. Com o Essencial Japão, aprenda japonês do zero em até 100 dias. Você consegue obter uma base sólida na língua japonesa com mais de 90 aulas minhas, pessoal. É isso mesmo, todos os itens que você está vendo aqui na tela, nós vamos estudar juntos, de forma muito detalhada, muito objetiva, para garantir que você consiga dominar essa estrutura da base do idioma japonês, que é fundamental para quem quer aprender de fato a língua. E o melhor de tudo, galera, é que é por um preço extremamente acessível. Quem me conhece sabe que o meu principal objetivo aqui é ajudar as pessoas a aprender a língua japonesa. Então, mesmo com aulas de tanta qualidade que fazem com que, por volta de 3 meses, menos de 100 dias, um aluno consiga entender todos esses conceitos,
ainda assim é por um preço extremamente acessível. Qualquer pessoa assim consegue estudar, sem desculpas, basta querer. O link tá aqui na descrição do vídeo. Clica, dá uma olhada nas aulas, eu tenho certeza que você vai gostar. Venha estudar comigo e com os outros alunos lá no Essencial Japão. Vai valer muito a pena, eu te garanto. Eu também vou deixar aqui na tela, galera, 2 vídeos bem legais. Eu recomendo que você faça uma maratona de vídeos aqui no Conversando com os Kanjis. Aqui tem muito conteúdo educacional bom sobre a língua japonesa, eu tenho certeza que você vai gostar. Não esquece de deixar um like nesse vídeo para o YouTube ver que você gosta desse tipo de conteúdo educacional. E inscreva-se aqui no canal porque tem muita coisa legal vindo aí pela frente. Beleza, galera? Obrigado por assistir o vídeo, valeu pela atenção e eu vejo vocês no próximo.